você pode perder um imóvel por causa de uma dívida do antigo proprietário. Pois imagine comprar um imóvel, fazer a escritura, registrar tudo em cartório e anos depois descobrir que ele pode ser penhorado por causa de uma dívida tributária do antigo proprietário. Pois é, senhores, essa situação, embora pareça improvável, ela está no centro de uma importante discussão jurídica. E o nosso opinião de hoje é sobre isso. A seguir, entre aspas, o comentário diário de quem entende do assunto, Mauro Hauschild. O Mauro Hauschild fala sempre em nome de Free Viagens e Turismo. Últimas 2 vagas. Em outubro, viagem com a Free por Albânia, Macedônia do Norte, Bulgária e Romênia. Portanto, uma Europa autêntica espera por você. Mauro Hauschild, esse assunto aqui é cabeludo. Esse negócio de tu perder, tu compra um imóvel, aí tu faz tudo certinho, escritura, tu vai atrás de tudo, registra em cartório, depois tu tem lá problemas em decorrência disso. É possível mesmo, hein? Tudo bem contigo? Bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia, Martini. Bom dia. Né? Bom dia a quem nos assiste, a quem nos ouve. Realmente um assunto preocupante, né? A gente tem se deparado com isso no escritório com uma certa recorrência, inclusive agora, né? Porque empresas e pessoas, né? Via de regra hoje, você vai fazer um negócio, né, Martini? Você vai comprar uma casa, vai comprar um terreno, né? Você vai no cartório, vê se não tem nenhum gravame na matrícula daquele imóvel, tu vai, tira uma certidão negativa da Receita Federal, da Receita Estadual, enfim, uma certidão hoje também, né, de débitos trabalhistas, que é algo importante. Sim. E diante disso, você se sente seguro, vai lá, compra o imóvel, muitas vezes você ainda faz um financiamento através, né, do banco oficial do governo que mais financia, né, que também tem lá um conjunto enorme de exigências para que tu consiga fazer a compra do imóvel, e de repente você comprou essa casa, comprou esse apartamento, fez a reforma, te mudou, foi lá, te mudou com a família, né, tá feliz da vida? Levou teu filho para mais perto da escola, e de repente você é surpreendido com um pedido de penhora desse imóvel, porque a pessoa de quem você comprou esse imóvel ou a empresa de quem você comprou esse imóvel tinha uma dívida fiscal anterior à data do negócio, que não estava publicizada, que estava só muitas vezes na dívida ativa, não aparecia na certidão. A Receita Federal não fez lá um dever que ele tem de informar o cartório que existe uma dívida daquela pessoa, e esse imóvel, né, pode ser pedida a penhora dele, vendido e tomado de você que já está ali morando mesmo que eu imóvel. tenha feito escritura, ter pedido as negativas, tudo, mesmo se eu fiz tudo isso processualmente certo, eu corro risco, Mauro. Corre risco. E mesmo a Receita não tendo feito a sua parte? Aí que tá, né? Hoje, o que a lei diz, né? O Código Tributário Nacional, no artigo 185, estabeleceu que toda vez que você tem um imóvel alienado, que existe uma dívida anterior desse imóvel, esta negociação é presumida como uma fraude. Ou seja, é como se eu e você, nesta operação imobiliária, tivéssemos combinado o jogo. Tu me vendeu o imóvel sabendo que tu tinha uma dívida, e eu comprei esse imóvel sabendo que tinha essa dívida, mas mesmo assim a gente fez o negócio e poderíamos ali estar fraudando a Receita Federal. É assim que a Receita interpreta. É assim que a Receita tem interpretado, e é assim que o Judiciário tem interpretado esse assunto. Né? Nós temos hoje o TRF aqui da 4ª Região e outros tribunais regionais federais, e eu estou falando dos federais porque nós estamos falando aqui de dívidas tributárias federais, e o próprio Superior Tribunal de Justiça já tem orientação, né, algumas decisões, acolhendo este entendimento, né, da presunção da fraude deste negócio. E nós estamos preocupados com isso, né, especialmente em alguns casos que a gente tem no escritório, fazendo 2 debates importantes, porque o parágrafo único do artigo 185, ele também estabelece que se você conseguir provar, então o Martini conseguir provar nesse imóvel que ele me
me vendeu, por exemplo. Se eu sou o comprador. Isso, se o comprador, ele é o vendedor, mas ele conseguir provar que na data da venda ele tinha outros bens que seriam suficientes para pagar aquela dívida, você consegue fazer só se o camarada tem outros bens, mas se ele só teve aquele. Se tinha aquele bem, já era. Vai ser considerado presunção, né, de fraude e vai ser feito o pedido de penhora. O que nós estamos trabalhando junto com outros escritórios, isso aqui não é uma prerrogativa nossa, nem uma defesa de criatividade do nosso escritório, mas sim de outros profissionais, é que a gente precisa trabalhar a lógica da boa-fé do terceiro, né? Ou seja, o Fernando comprou o imóvel do Martini, se certificou de tudo, né? Presume a boa-fé do Fernando, né? O que a Receita e o que o Judiciário precisaria compreender no nosso entendimento é de que cabe à Receita provar a má-fé. Não, o Fernando sabia, ele tinha conhecimento. Concluir é muito fácil. Tinha uma relação de família, então já se sabia que ia ter um problema futuro. Mas isso hoje não está sendo olhado desta forma. Nós estamos fazendo esse trabalho e aí trazer esse assunto aqui para o programa, além de, claro, alertar os nossos ouvintes, empresários e pessoas, fazer essa discussão com o Poder Judiciário, inclusive. Né? Mas o que fazer numa hora dessas, Mauro? Porque, vamos lá, a própria Caixa, quando ela vai te liberar um financiamento, ela é muito rígida. Ela vai buscar toda e qualquer pequena dívida. Esqueceu de pagar uma continha da Corsã, sei lá. E se a própria Receita não fez a sua parte, né? De informar lá os cartórios, enfim. E o que o camarada aqui que eu vou tenho comprar, a ver com isso, né? Mas eu tenho tudo a ver. E como é que eu posso me lindrar, me prevenir? Bom, o que nós vamos ter que pensar, né? Se a gente, primeiro, a nossa ideia é continuar brigando por um entendimento diferente, claro, né? Porque a gente acredita que a boa-fé do terceiro, né, precisa ser levada em consideração. A obrigação da Receita comunicar os cartórios, comunicar ou tornar público de alguma forma. Eu sei que a gente tem outras discussões, se pode fazer cadastro positivo, se não pode, se pode fazer lista pública de devedor, se não pode, tem uma série de outras questões, né? De LGPD, enfim. Isso. Mas a Receita também precisa, né? Vamos pensar, o poder público também precisa ter a responsabilidade de dar garantia para que nós, cidadãos, né, ou para que nós, empresários, investidores, temos a segurança de estar fazendo um negócio sério, transparente e com as informações públicas disponíveis. Mas eu vou pegar um gancho aqui antes de ir para as precauções, que é ainda mais grave. Vamos imaginar o seguinte, né? O Grupo A Hora, né, tá ampliando os seus negócios, ampliou para Pelotas, imaginemos que queira ampliar mais os seus negócios lá, por exemplo, para Santa Catarina. Uma das primeiras medidas que você adota para poder ampliar seus negócios é fazer aumento de capital. E muitas vezes você faz aumento de capital colocando ativos imobiliários, até para que esses ativos imobiliários possam servir de garantia para você ir ao BNDES, para você ir ao BRDE, para você ir a alguma instituição pública ou para buscar algum recurso de um financiamento público para isso. Aí você imagina, o Grupo A Hora vai lá, compra alguns imóveis, direitinho, se certificou de tudo, vai lá na junta comercial, faz a alteração do contrato social, aumenta o capital, informa a Receita, inclusive fez aumento de capital, vai lá no BNDES para tomar um empréstimo e vai oferecer como garantia deste empréstimo esses imóveis. Perfeito. E aí você imagina, daqui um ano, aparece uma execução fiscal milionária daquela pessoa de quem vocês compraram o imóvel, pede a penhora desse imóvel, e aí todo o sistema, né, estruturado da relação negocial que está envolvida, desde junta comercial, garantia do financiamento, está comprometido. Imagina. Né? Ou seja, como é que você se resolve com o BNDES, por exemplo, depois, se você não tem outra garantia para oferecer? Como é que você se resolve com os outros bancos que você eventualmente tem crédito, que estão lastreados nos ativos que você comprou e que agora a Receita resolveu dizer? Então nós temos um risco sistêmico, também econômico e financeiro, porque nós podemos comprometer inclusive os riscos, né, que a gente coloca, comprometer uma empresa pelos riscos que a Receita está gerando
para esse investidor. Sim. Porque até aqui, Mauro, a gente tinha um entendimento, né? Imagino que o Martini também, de que se o imóvel tá limpo, tá tudo 100% correto, faz tudo certo, você não tem mais risco. Agora já não é mais bem assim. Se o camarada é um falcatrua, mas isso não aparece lá nas negativas, eu vou me incomodar igual. Isso é novo? Isso é antigo? A legislação ela já é um pouco antiga, né? Nós já temos, acho que se não me engano, 10 anos agora da legislação, mas agora estão começando, até como a Receita ela é, digamos assim, ela é mais lenta nesse processo, porque hoje, vamos assim, se eu deixo de pagar uma contribuição previdenciária hoje, ou um IPI, ou algum tributo hoje, né? A partir do auto de infração ou do lançamento do crédito do débito tributário, ali a partir do lançamento, a Receita tem 5 anos, né, para fazer a inscrição em dívida ativa e entrar com a execução fiscal. Então nós estamos falando aqui entre meu ato de sonegar o imposto, o auto de infração, a defesa administrativa e a inscrição em dívida, pode levar muitos anos. E aí, quando isso, com esse tempo todo que percorreu, as consequências dessa legislação que é mais antiga estão começando a aparecer agora, porque daí começa a fechar o ciclo de 5 anos da dívida ativa, começa a fazer execução. Quando você vai fazer execução, você vai achando os ativos, né? E aí, os ativos você vai buscando em quem? No devedor. Aí você vai no cartório, verifica que o devedor vendeu aquele imóvel, você já também atua contra. Jurídica. Insegurança. É uma loucura, né? Esse é o Brasil. Incertezas, né? E o pior de tudo, né? Que é o que nós tem causado algum, até eu diria, constrangimento. É o judiciário acolher isso. Sem olhar por essa perspectiva econômica, né? Toda de repercussão que tem. Teve algum caso de má fé que levou aí o judiciário a observar dessa forma? Não, na verdade, a jurisprudência relacionada à fraude a credor e à fraude à execução, só para fazer uma diferença, né? Vamos imaginar assim, quando você tem uma dívida que ainda não está executada, mas você já tem a dívida e você vende um imóvel que seria para garantir aquela dívida, você tem a fraude a credor, porque ainda não existe uma ação executiva. Entrei com a execução para cobrar a dívida. A partir deste momento surge a fraude à execução. Tanto uma quanto outra estão previstas na legislação civil e estão até na legislação penal, porque também é crime. A fraude à execução é crime, ou seja, se você vender um ativo, né, que era para garantir uma obrigação que está em execução, tem crime. Então, a jurisprudência do STJ ela era muito tranquila no sentido de reconhecer já essas hipóteses de fraude, mas sempre provadas. Ou seja, tu tinha que demonstrar efetivamente, a Receita ou o credor tinha que demonstrar que essa fraude de fato era real. O que a legislação trouxe foi que a Receita não precisa provar. Eu estou com um caso no escritório que a gente fez uma defesa grande, conseguimos inclusive uma liminar, porque o juiz, realmente eu acho que aqui temos que olhar melhor para ver se a fraude é presumida. Quando a Receita se manifestou no processo, a Receita só disse, olha, não tem o que discutir. A lei já disse que isso aqui é fraude presumida. E aí juntou lá uma meia dúzia de decisões do TRF, uma decisão, 2 do STJ. Ele nem entrou para discutir se a minha empresa, se a minha cliente tinha condições naquele momento histórico, né? No caso aqui eu nem estou pela devedora, eu estou por quem comprou o imóvel. Mas lá ele nem perguntou se a vendedora do imóvel tinha ativos suficientes, né? Ou se pudesse fazer uma perícia para olhar se os ativos que tinha naquela época eram suficientes. Ele entrou nessa discussão, olha, a gente já é isso aqui, a lei diz isso e tá tudo certo. Vamos executar. Né? Claro, estamos esperando agora o juiz se pronunciar sobre o caso, a gente pode até repercutir isso um pouco mais à frente, quando tivermos alguma decisão, mas nesse momento, né, a situação é essa. Bom, o que temos que fazer para nos prevenir? Bom, hoje, além de todas as cautelas que a gente já adota, que são muitas, né? E aí, até é importante, teve uma decisão entre a nossa organização da pauta para o programa aqui, né, que foi uns 10 dias, e hoje nós já tivemos uma decisão do STJ dizendo que ainda que haja alienação fiduciária, né, ou o time de garantia que a Caixa faça parte da operação, a fraude continua sendo presumida. Meu Deus. Mas eu não posso confiar na Caixa, né, que é deles, né? Então é um problema assim grave. Bom, o que eu diria hoje então, né, para as empresas que estão daqui a pouco adquirindo patrimônio, visando aí aumento de capital ou ampliação de seus negócios, enfim, além de todas as cautelas que já adota, né, buscar, né, uma boa orientação jurídica do seu jurídico interno ou daqui a pouco de um escritório especializado,
Tem como averiguar se o camarada tem a dívida? Se tem dívida ativa, é possível rastrear, você exigir, por exemplo, se eu for comprar um imóvel do Fernando hoje, além de perguntar se você tem certidão negativa ou positiva de efeito negativo, se você ainda tem outras autos fiscais que estejam ainda sendo discutidos administrativamente. Me parece que isso é bem importante. Então nós vamos ter que começar também a adotar essa cautela, né, para garantir que, digamos, lá na frente a gente não tenha algum tipo de chateação, ou que no mínimo, né, aí isso é um pouco mais complexo, que é uma forma simples, como eu vou dizer, mas não é tão simples de fazer, é dizer, olha, Fernando, eu vou comprar o teu imóvel, mas prova para mim aqui que nesta dívida ativa que você me mostrou que você tem um outro ativo suficiente para garantir, porque daí a gente pode talvez até fazer algum tipo de anotação lá no cartório, dizendo que aquele outro imóvel, se der problema, pega aquele. Exatamente. Então, aqui é uma forma simples de dizer, não é tão simples de fazer, mas seria também um caminho a ser seguido, né? Mas principalmente dizer aqui, e o programa tem, né, uma audiência muito grande, né, de empresários, de investidores e de pessoas que atuam aí nesse mercado imobiliário, né, que tenham muita atenção com esse assunto, e qualquer dúvida também, né, quiserem, pode nos procurar, que a gente pode dar algum tipo de orientação. Muito esclarecedor, doutor Mauro, não tenho nenhuma dúvida que vai ter muita gente demandando aí o conhecimento dos senhores, porque é uma novidade para mim, eu não tinha conhecimento sobre isso. Tranquilo, né? Tá tudo limpo no cartório, tá as negativas esclarecidas, bom, faz o negócio. Exatamente. Não é bem assim. E hoje, né, com o e-social, né, hoje com as informações na Receita, e essas comunicações hoje já estão cada dia mais automáticas, né? Quem tem um bom contador, né, pedir pro contador de vez em quando dar uma espiadinha lá, né, nos sistemas da Receita para saber se não tem algum pedido de penhor ou algum tipo de anotação ali de redirecionamento de execução, né, contra os compradores de imóveis. Muito interessante, ainda mais uma região em que a construção civil, essas transações imobiliárias é um movimento, um ativo muito grande para muitas e muitas empresas. Obrigado, doutor. Um abraço para todos. Baita tema, vale a pena ir atrás e ficar bem atento para não se incomodar depois. 9h45, intervalo, nós já voltamos.